Paulo buscou pontos que pareciam pouco prováveis, como a vitória em Araraquara contra a Ferroviária, por exemplo. Hoje o São Paulo tinha a chance de voltar com bons pontos de Bragança Paulista. Não aproveitou. E tinha feito o gol no finzinho da última partida também, conseguindo pontos importantes, e agora desperdiça. André, vocês costumam bater na tecla que campeonatos estaduais dão pouca condição de análises muito definitivas pelos rivais, pelo começo de temporada, pela parte física e tudo mais. E dentro desses contextos gerais de estaduais, existem os microcontextos como as narrativas de quando enfrentam... Evidentemente, nós estamos falando de enfrentamentos tradicionais e assim, das poucas coisas que valem a pena prestar atenção no campeonato estadual, os jogos clássicos estão, evidentemente, entre elas, mesmo que não sejam partidas decisivas. Mas eu acho que a cada vez que um time grande, né, enfrentar o Red Bull Bragantino, a gente vai estar diante de um confronto de Série A do Campeonato Brasileiro, e esses jogos, esses encontros, eles fornecem elementos para que a gente analise com base numa realidade que é, a partir do começo do Campeonato Nacional, o que esses times vão enfrentar. Sim. Então, quando na estreia o Corinthians perdeu para esse mesmo Red Bull Bragantino e se mostrou naquele dia um time pesado, um time sem ideias, mesmo considerando os desfalques do meio de campo para frente, jogadores muito importantes não puderam atuar, o alerta, apesar de ser estreia, ele fica porque, olha, tem uma medição aí de um time que joga o mesmo calendário que o Corinthians joga. E eu só citei o Corinthians porque nós temos um termo de comparação de futebol ao longo do ano do que o São Paulo. E não foi, digamos, uma superioridade do Bragantino hoje demonstrada tão grande em relação ao jogo com o Corinthians, mas o São Paulo foi derrotado. Mostrou defeitos repetidos, né? Então eu acho que sim. Não porque perdeu o clássico com o Corinthians, empatou com o Palmeiras. Os resultados em clássicos, eles são normais. Como você mesmo disse, havia um tabu que acabou recentemente na vitória do Corinthians no Morumbi. Mas eu acho que são jogos grandes versus Red Bull Bragantino que oferecem mais elementos e vale a pena a gente prestar atenção. Qual o maior erro do São Paulo nesse começo de temporada, Zupa? Eu não sei se é erro, mas eu acho que é uma dificuldade. O São Paulo tem um time novo, né? Se a gente pegar o time que jogou hoje, e novo em relação não de idade, mas ao próprio São Paulo, sim, e olhar para o time do ano passado, o time de hoje você tem o Pablo Maia, que nem sei se pode ser considerado um titular do ano passado a temporada inteira, e o Luciano. O resto, os jogadores ou não estavam no São Paulo, ou no caso do Wellington, que ele era reserva durante alguma parte da temporada do Reinaldo. É um time novo. Estamos falando de 8, 9 jogadores novos. E o Rogério está tentando dar algum tipo de padrão para essa equipe, dar mais competitividade, dar mais velocidade. Como o André falou hoje, o São Paulo abusou, especialmente no primeiro tempo, de ligação direta. Acho que também para tentar aproveitar o fato de o Bragantino jogar com a linha muito alta. O Pedro Caixinha gosta que o seu time jogue com a linha de zagueiros bem próxima, um pouco atrás da linha de meio campo, e aí o São Paulo, que tenta ser um time mais veloz do que propriamente um time de construção, esticou muito bola para tentar pegar o Rato de um lado, o David do outro, com velocidade para atacar essa linha. Então acho que o São Paulo está se encontrando. Assim, o São Paulo oscila. O São Paulo faz jogos um pouco melhores, um pouco piores. Não acho que seja um começo de temporada tão preocupante. Eu, sinceramente, tinha mais preocupações para o começo de temporada do que aquilo que eu vejo no São Paulo. Eu acho que é um começo de temporada irregular, com oscilações, com momentos mais interessantes e outros menos. O jogo de hoje ele foi muito pobre do ponto de vista criativo. E talvez isso se explique por próprias escolhas que o Rogério fez, né? O Rogério montou o meio-campo mais encorpado. Ele poderia montar o meio-campo como ele já fez em outros jogos, com um dos volantes mais de pegada, ou o Mendes ou o Maia, e o Nestor de segundo volante. Mas não, ele optou por Mendes e Maia, como ele fez nos clássicos, com o meio-campo um pouco mais encorpado. Talvez por entender, justamente o que o André falou, que os jogos contra o Bragantino se encaixam em outra caixinha dentro desse Campeonato Paulista. E aí ele fez o meio-campo um pouco mais encorpado nesse sentido. São Paulo ganha em nível competitivo, perde em nível criativo e hoje foi muito pobre criativamente. Mesmo para você, qual a maior dificuldade para o Ceni nesse começo de temporada para mais São Paulo, na sua opinião, André? Hoje, por exemplo, a dificuldade para sair ficou muito clara pela marcação que o Red Bull Bragantino aplicou no início do jogo. Então, boa parte do primeiro tempo, o São Paulo teve muita dificuldade mesmo. A opção que já foi usada outras vezes, com o Mendes participando da saída, ajudando, porque ele tem boa leitura. Primeiro, ele tem
condição física, né, para fazer esse trabalho, que é iniciar os movimentos do São Paulo e ainda se oferecer, né, no campo de ataque para continuá-los. Mas o São Paulo hoje teve muita dificuldade e talvez tenha sido, por uma questão de circunstância, uma ordem do banco de procurar o Luciano para ver se dessa maneira a bola parava um pouco mais no campo de ataque e com um pouco mais de tempo o São Paulo conseguia chegar com mais jogadores. Isso aconteceu, se não me engano, uma vez só durante o primeiro tempo. Que a bola chegou, o Luciano conseguiu parar, esperou, né, os companheiros se apresentarem e o São Paulo conseguiu alguma coisa. Então foi muito insuficiente. E a partir do momento que um time não consegue sair, o São Paulo não é um time feito para jogar dessa maneira, independentemente do adversário. Tem que ter mais repertório, tem que conseguir sair do seu campo, tem que ter ideias. E o São Paulo não conseguiu mostrar isso hoje. Acho que ninguém está livre de uma má atuação. A parte boa dessa história é que o Corinthians teve, de novo, estou citando por causa do enfrentamento com o Bragantino, teve dificuldade lá e perdeu. Hoje a situação é completamente diferente porque o trabalho andou, jogadores voltaram e o Corinthians hoje tem uma perspectiva que é completamente diferente daquela que a gente viu na estreia. Mas o São Paulo não tem sustentado bons momentos na maioria das suas partidas, mesmo quando vence. Vence de uma forma que não é vencer sem convencer, né? Vence apesar dos defeitos que mostrou. Hoje ficou muito claro para mim que a dificuldade para sair foi um desses maiores defeitos que o São Paulo mostrou. Falar do Galopo, mas antes, se por acaso tivesse vencido hoje, ia ser aquela coisa, venceu, mas não mereceu? Não, eu até acho que mereceria, mas venceu, mas não convenceu. Tá, né? não Seria seria um resultado mais importante do que o desempenho. Mas não, eu não acho que foi na última partida também, sim, né? Quando faz aquele golzinho ali. Mas não acho que o São Paulo tenha jogado pior do que o Bragantino. Acho que na pior das hipóteses, jogou no mesmo nível. Mas nenhum dos dois jogou bem. Então seria uma vitória melhor pelo resultado do que pela performance. Tem só mais uma coisa que eu acho que a gente já precisa considerar, embora estejamos no início, mas muito início da temporada. A quantidade de jogadores que o São Paulo perdeu, né, que o São Paulo não tem. Sim. No atual momento por causa de lesão e tal. Já, né? O Erisson se machucou. O único chute que ele deu na bola. Machucou posterior e é muscular, então, tem uns 3 semanas. Então é mais um. Caleri já estava fora. Isso. E se você pensar num contexto de time em que não há muitos jogadores, eu vou tomar cuidado com as minhas palavras para não parecer que eu estou fazendo que eu estou cometendo algum desrespeito, porque hoje em dia um comentário mais crítico ele já é visto como algo ofensivo. Não, fica à vontade, São Paulo não tem, e não é de hoje, no seu grupo de jogadores, aqueles em alguma quantidade interessante, acima da média, nos quais você possa confiar para decidir partidas. O Caleri é um desses jogadores. Que jogador? Eu ia falar dele. O Galopo tem se mostrado um jogador que, quando ele surge, coisas boas costumam acontecer. 4 gols em 5 jogos. Hoje foi mais uma vez. Mas aí nós vamos esbarrar no planejamento. Coisa dos estrangeiros. A meu ver, muito difícil de compreender, que é a quantidade de estrangeiros que o São Paulo tem versus aqueles que podem ser escalados. O clube até se manifestou aí para tentar quebrar essa barreira. Talvez puxar um movimento para convencer, né, as entidades que organizam o futebol no Brasil para tratar essa questão de uma outra maneira. Mas o que eu queria dizer o São Paulo vai ganhar, vai vencer quando conseguir se impor como time, coletivamente falando, e vai ser muito raro, eu creio, a gente encontrar um jogo em que o São Paulo tenha vencido porque a bola caiu no pé de um jogador que é diferente e esse jogador conseguiu resolver uma jornada que estava complicada. O São Paulo não tem esse jogador. Hoje disponível tem o Luciano, que acho que o saldo do Luciano entre ser esse cara ou não ser ainda é positivo. Acho que ele tem mais o perfil de ser o cara que pode resolver um jogo do que daquele cara que você não pode confiar. É que ele não é sempre o cara que resolve. Mas acho que no atual elenco do São Paulo existem 2 jogadores com esse perfil, que é o Caleri, que está machucado, e a gente não sabe qual a gravidade, ele estava com desconforto no tornozelo no último jogo, né? E o Luciano, que tecnicamente para mim é o melhor desses jogadores. O Galopo não? Eu acho que ele não está nesse patamar ainda, mas ele é um jogador, me agrada a iniciativa dele, é um cara que quer participar, que quer ajudar, seja como meia e até se colocando agora como atacante, mas ele vem sendo útil dentro do possível nesse Campeonato Paulista, vem marcando seus gols, enfim, e a questão dos estrangeiros é uma questão de administração. O Rogério
tinha 2 laterais direitos que ele confiava. Os 2 machucaram, foi pro terceiro, que é o estrangeiro. Agora o São Paulo tem 2 centroavantes que ele confia. Os 2 se machucam, um deles já é estrangeiro, ele vai ter que optar pelo terceiro, que é o Galopo, que nem centroavante que também é estrangeiro. Então, não sei... Então tá aí, né, galera? Mais uma atuação desastrosa do São Paulo aí, levou uma virada em 5 minutos, né? Então, o São Paulo já não tava jogando nada já. Atuação preocupante do São Paulo, na minha opinião. Não sei a de vocês, né? Então, domingo tem clássico contra o Santos e tem que ganhar o jogo, velho. Do Santos pra pelo menos ficar mais tranquilo na tabela. Porque jogar com esse futebol que tá jogando aí, pra mim não passa nem de fase. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Vamos debater junto aí sobre o atual momento do São Paulo, né? Tudo secreto para ESPN Brasil, link na descrição, valeu? É nóis, vamos São Paulo! Levou uma virada em 5 minutos, velho.